Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula, anterior, que foi a parte 1. Então lá onde nós explicamos a teoria, da geometria plana e um pouco da geometria espacial. Tudo bem? Então olha bem, quando nós falamos de geometria plana, nós temos que observar sempre o plano dela ou como as figuras geométricas elas podem ser planificadas. Tudo bem? A planificação de cada uma, às vezes, tem um modelo muito semelhante, porém, podem confundir muito. Um exemplo, uma figura em pé, um ser humano. Se eu pedisse a planificação, certamente você iria olhar e ia dizer a planificação de um ser humano seria em pé. Não. Tudo bem? Nós teríamos que olhar sempre a base. É lá onde a gente tem que estar o ponto essencial. A base seria o chão. Vamos trabalhar questões observando bem esse ponto inicial. Porém, quando falamos na geometria espacial, temos que ter todo um cuidado com as figuras. Pois a geometria espacial ela é simples, porém, quando se dá uma questão e não se mostra a figura, ela torna-se mais difícil. Porém, nesses pontos, nós temos que saber e conhecer os pontos essenciais, as vértices, as arestas. Esses são os pontos. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos aí à primeira questão. É a questão de número 2, que está no livro do segundo ano, a prova Enem, na página 69. A projeção de uma fonte de luz sobre determinado sólido produz em um plano a sombra representada ao lado. Outros sólidos, apesar de terem diferentes formatos, podem produzir uma sombra igual a essa quando iluminados de determinado ângulo por uma fonte de luz. O sólido incapaz de produzir uma sombra como a indicada, independentemente da maneira como foi iluminado, é. Então, olha aí. Nesse caso aí, nós temos essas figuras geométricas, E observando bem elas, fica meio difícil. Porém, pessoal, cada sombra dessa, ela representa, uma figura, pelo que mostra a questão, E cada figura há uma sombra. Porém, são duas coisas que nós podemos falar: a sombra da figura e a figura da sombra. Às vezes, muito cuidado, porque uma pessoa pode dizer, é a mesma coisa. Não, Há diferença entre elas, Então, vejamos aí. Nesse caso aí, nós temos aí 5 alternativas, Nas 5 alternativas, nós temos esses 5 desenhos. Normalmente, a gente está falando lá, da projeção de luz, De determinado sólido. Qual desses aí? Podemos ter o cone, O cone cortado, Com um símbolo bem representado ao meio, Temos na letra A um desenho, ele é representado como um arco, Ali ao centro, como se fosse o desenho de um guarda-chuva. Na letra B, se observarmos bem, nós temos aí um cilindro. E observa que na letra D o cone também tem um cilindro ao meio. E a letra E, nós temos aí um desenho geométrico, porém observa o cilindro, onde todos eles têm
Inclusive, tá na letra B, onde nós temos aí esse quadrado. Então, nesse caso e nesse desenho, esse cubo, nós vamos procurar saber qual tipo de sombra ele vai ser usado. Então, vejamos. Dos sólidos representados, o único que, independentemente da maneira, tá, como foi iluminado, não pode ter como sombra uma coroa circular. É o cubo, com um furo central. Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra B. Então, olha aí, pessoal. Nesse ponto aí, ninguém ia falar do cubo, tá? Ninguém poderia imaginar que o cubo seria a resposta, a letra B. Por quê? Observa que nós estamos falando do centro, tá? Aquele ponto central, ele está em todos os desenhos. Tudo bem? Então vamos lá. Questão de número 3. Está no livro do segundo ano, a prova Enem, na página 70. A figura ao lado representa uma peça de certa máquina industrial. Trata-se de uma lâmina compacta de cobre de 1 milímetro de espessura. A essa peça está acoplada um eixo giratório conectado a um motor que, quando acionado, faz a lâmina girar no sentido anti-horário. O sólido de rotação formado é. Então, observe aí que nós vamos ter aí, tá? As alternativas. Um cone, um tronco de cone, composto de 4 cilindros, uma pirâmide ou uma prisma. Podemos observar, tá? As alternativas. Tudo bem? Mas para matar uma questão dessa, tá? É muito simples. Observe quando ele fala na primeira parte, a figura, tá? Que nós vamos representar, ao lado representa a peça de certa máquina industrial. Aí ele está falando. Que máquina é essa? No meio da alternativa, ele dá a resposta, tá? Quando se fala em qualquer coisa industrial, normalmente devemos observar a maneira como a questão está sendo induzida. É aí nós temos uma facilidade de ver. Tudo bem? Então, olha aí. A peça, ela pode ser, tá? É composta em 4 retângulos. Então, observa aí, ó. O eixo giratório. Nesse caso aí, cada um dos retângulos, ao ser rotacionado em torno do eixo, dá origem a um cilindro. Então, olhem bem. Um exemplo, normalmente, que a gente vê andando em algum canto. Você anda num certo canto, numa praça, qualquer canto assim. Tem aquelas escadas ou tem aqueles desenhos geométricos onde nós temos um círculo na escada. Normalmente as escadas, elas são padrões. Mas há figuras geométricas que mostram isso. Então, cada círculo daquele que vai subindo é a representação, tá? Então, o termo giratório que está sendo falado é esse na figura. Então, dá para se observar, olha, o eixo giratório. Então, olha aí, um desenho muito prático. Como se colocássemos algumas figuras redondas, uma em cima da outra, tá? E aí ela vai se tornando, tá? Uma figura bem complexa. Nós temos aí, ó, o primeiro ponto subindo, segundo, terceiro, quarto, até o ponto giratório, que é o eixo. Logo, o sólido de rotação formado é composto de 4 cilindros. Então, observe aí que nós temos aí 4 cilindros, certo? Põe o primeiro, põe o segundo
cilindro, o terceiro e o quarto, como se pede. Nesse caso aí, a nossa alternativa correta vai ser a letra C. Então, dá para se observar que é pela formação do eixo, tá? Acoplando 4 cilindros, um em cima do outro, como a questão se fala, né? A questão mostrou para vocês, então tem como a gente ver o resultado. Só tem que lembrar que tipo de desenho, tá? A gente vai trabalhar. Tudo bem? Então vejamos aí uma próxima questão. É a questão de número 4, que está no livro do segundo ano, a prova Enem, na página 70. Observe a fotografia a seguir, que mostra uma roda gigante construída em Las Vegas, nos Estados Unidos. Então, pessoal, podemos observar pela figura o tamanho da roda gigante, certo? Porém, nessa figura, nós vamos mostrar uma das cabines. Então, ela vai ficar bem localizada, como vocês podem observar, tá? O ponto A. Observando isso, nós vamos trabalhar ela como a cabine da roda gigante. Vamos escolher uma aleatória. Imagine um ponto fixo A, ou seja, aquela cabine ali. Tudo bem? Só imagina. Imagine um ponto fixo A em uma das cabines dessa roda gigante. A projeção ortogonal desse ponto no plano do solo durante uma volta completa da roda gigante é representada pela figura. Olha aí. Nós temos aí as 5 alternativas, só que nesse caso aí, pessoal, ela não está vindo escrita, e sim por desenho, tá? Em planificação, tá? E aí a gente tem que mais ou menos imaginar como seria. Então, olha bem. Quando ela fala que ali nós vamos dar uma volta completa, há uma questão. Então, observe aí. O que diz a questão ali após o primeiro ponto? A projeção ortogonal desse ponto no plano do solo durante uma volta completa. Olha aí, um exemplo. A roda gigante faz a volta todinha, só que ela parou aonde? No ponto de partida, não é isso? Só que quando ela para no ponto de partida, não olhem em si o retorno que ela fez, aquele contorno todo. Olhe simplesmente o plano. Lembra quando eu consegui falar no início? Nós temos que olhar o plano. O plano que é o problema. Então, olha aí. Se a gente está falando do plano, certamente a gente já sabe que a letra A é um círculo. Está descartado. A letra B. Ela é um círculo, só que um círculo deitado. Também não pode, não é isso? Também vai estar descartado. A letra C é um semicírculo. Aí eu pergunto, a roda gigante, quando ela vai uma volta inteira, ela para em cima? Ou da onde ela está? Uma volta inteira é só isso? Não, né? Então, nesse caso aí, já podemos dizer que a letra C também está descartada. E a letra E? A letra E é o ponto inicial. Se ela vai dar uma volta, ela volta para o ponto inicial, mas ela deu uma volta. Então, sabemos que o ponto E também vai estar descartado. Porém, a letra D. Vamos lá. Observem aí comigo. O ponto A descreve uma circunferência no plano da roda gigante, que é perpendicular ao plano do solo. A projeção dessa circunferência no plano do solo é, então, um segmento de reta.
cujo comprimento é igual ao diâmetro da circunferência. Então, observe aí. Observe o desenho, certo? Eu fiz ali o desenho, uma roda gigante e todas as suas posições. Tudo bem? Então, observem aí que vocês vão ver. Mas nós estamos falando já do ponto A. E o ponto A está falando de quem na circunferência? Do plano. Então, olha lá embaixo, olha aí, ó. Se nós estamos falando do plano, olha aí. Começou a observar? Então, sempre nós temos que ter cuidado com o destaque que vem. Portanto, a nossa alternativa correta aí é a letra D. Observem, tá? Que a questão, ela não é difícil. O porém dela é você observar como a questão está sendo induzida para você. Então, observe sempre geometria plana e geometria espacial, tá? Como também a geometria analítica. Mas nós estamos falando de geometria plana e geometria espacial. Devemos sempre observar os desenhos em cada um dos seus planos. Tudo bem? Então, continuando. Vamos aí a uma próxima questão. Questão de número 5, do livro do segundo ano, a prova Enem, na página 71. É possível determinar a altura de um mastro perpendicular ao solo usando um espelho plano e uma fita métrica. Observe o esquema a seguir, que representa essa situação. Então, observe aí, pessoal. Se nós temos aí uma mulher, tá? Observe que essa mulher está observando o chão, ela está olhando o chão. Porém, aquilo que ela está olhando no chão é um espelho, tá? Então, nós temos aí a mulher no ponto A, a altura dela, a base, que é o plano ali onde nós estamos olhando, o plano de B a D, tá? B, C e D. Porém, o C é o espelho no chão, voltado para cima. E aí, onde nós temos o mastro da bandeira, ali nós temos um ângulo de 90 graus. Porém, entre o olhar da mulher ao espelho direcionado ao mastro, nós temos dois ângulos, tá? O ângulo alfa de um lado e o ângulo alfa de outro. Para calcular a altura de D a E do mastro, tá? A pessoa precisa apenas conhecer sua própria altura, de A a B. A distância de B e C entre ela e o espelho é a distância de C e D. Entre o espelho e o mastro, no momento em que ela vê o topo do mastro no espelho, nessa situação, os ângulos A, ângulo B, e E, ângulo D, são sempre congruentes. Uma pessoa de 1,69 m de altura, para calcular a altura de um mastro, encontrou as medidas de B e C, que é igual a 2,6 metros, e C e D, que é igual a 4,16 metros. Ou seja, pessoal, quando a gente fala 2,6, seria 2 metros e 60 centímetros. No caso ali, 4,16. 4,16 centímetros, tudo bem? Como a gente está falando em metro, a gente fala 4,16 metros. Está correto? Ela concluiu que a altura desse mastro é... Porém, aí nós temos aí as alternativas. Vejamos. Como o ângulo AB coincide, né? Tá? E, ângulo D, e A, tá? Ângulo C, coincide com E, ângulo C, os triângulos AB e C e ED e C são semelhantes, pelo caso AA. Assim, o AB
né, sobre DE, que é igual a BC sobre DC, então, temos aí 1,69, tá? Que é a altura da mulher, sobre DE, que é o que nós estamos trabalhando, que é igual a 2,6 sobre 4,16. Observando bem aí, pessoal, dá pra gente resolver fácil, tá? Portanto, esses três sinais, esse sinalzinho aí significa portanto. Temos aí uma regra de 3. Podemos fazer DE é igual a 1,69 vezes 4,16 dividido para 2,6, que é igual a 2,704. Portanto, aí, a altura do mastro é de 2 metros e 704, tá? Centímetro, mas como estamos trabalhando em metro, vamos falar 2,704 metros. Viu só, pessoal? Então não tem essa dificuldade. Nós temos só que saber trabalhar com os dados que está ali no desenho. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse as nossas plataformas e até a próxima aula.